Rausch, Rausch, Xavá, Xavá. Nós vamos para o segundo vídeo, né? Dessa série que eu tô trazendo aqui para vocês, contando da minha história pessoal, né? Desses traumas, as crenças que eu trazia, né? Como que foi o meu processo de, de cura, né? De encontro e ressignificação e reprogramação de todas essas situações. E os vídeos, né? Eu falei que em honra e homenagem a Marcela, minha irmã gêmea, que não ficou na vida. Então, esses vídeos trazem o título, né, de Marcela Semente Estelar. E cada um deles eu vou trazendo aqui para vocês como que foi esse trabalho, né, esse processo. Então, não vai ser bem continuidade de um vídeo para o outro, né, porque cada um é um tema diferente. Mas uma das questões mesmo, assim, que era interessante também, né, é que o meu irmão, eu tenho irmãos mais velhos que eu, um deles só me chamava de Marcela. É a filha de uma outra grande amiga minha que eu amo muito também, que é a Aline Rodrigues. A filhinha dela desde muito pequenininha, né? Eu chegava lá, ela falava assim, oi, titia Marcela. E ela até falava assim, nossa amiga, por que ela te chama de Marcela? Eu falava, não sei, mas deixa, né? Eu sempre gostei muito desse nome também. E então, na verdade, o universo ele vai dando sinais o tempo todo, né? Esse era um dos sinais, mas eu não entendia, não conhecia nada da área terapêutica, né? Eu não sabia que eu era gemelar. Eu até falei em um dos stories aqui, né? Tem um estudo britânico que ele fala que 45%, né, das gestações ou são gemelares ou são de trigêmeos, porque é muito natural, né, naquele início ali da gestação, a mulher, né, a mamãe, ficar gestante e se houve a concepção, houve a explosão de vida, né? E então muito se desprende ainda bem ali no início, né? E aí não tem sangramento nem nada, né? Primeira semana, segunda semana. E existe a lei do pertencimento, né? Então, enquanto nós não fazemos o processo de inclusão dessa outra pessoa, né? Desse outro ser, existem coisas também que vão acontecendo na nossa vida para mostrar que está sendo, né, está acontecendo uma exclusão ali. E quando a minha mãe ficou distante de mim, ela falava que queria, né, dar um nome e o meu pai falava não, vai ser outro nome, né, que era Márcia e minha mãe queria um outro nome. Então isso aí já era um sinal também, né? E aí quando eu fiz o meu processo, né, que eu falei de inclusão da Marcela, né, na verdade eu passei pelo processo, foi confirmado tudo certinho, eu vi, senti. E eu cheguei para visitar minha mãe e falei, mamãe, se a senhora tivesse uma outra criança e fosse uma menina, qual nome a senhora escolheria? Aí ela parou um pouquinho, não sei, nunca parei para pensar nisso. Aí ficou, aí depois ela falou assim, já sei, né, como seu irmão te chama de Marcela, eu colocaria Marcela. Falei, então tem uma história aqui um pouco estranha, mas eu vou compartilhar com a senhora também. E aí eu compartilhei com ela. E aí eu não falei nada pro meu irmão, né? Não falei nada pra essa amiga minha. E eu lembro que foi no dia seguinte, ou 2 dias depois, foi bem próximo mesmo, eu fui fazer uma visita pra ela, foi ela que foi me visitar, não recordo bem isso. E a filhinha dela olhou pra mim e falou assim, oi tia Márcia. Ela não sabia de nada, então naquele momento que eu já tinha feito essa inclusão aqui, pra vocês perceberem como isso reverberou também, né? Então ela parou de me chamar de Marcela também. Então, dando continuidade, né, aqui na minha história, né, como foi, eu era uma criança que desde muito pequenininha ali, né, eu acesso essas memórias e hoje eu olho assim meu álbum de fotografia, o quanto de poucos meses eu mudava o meu semblante, né? Então tem fotos que eu olho para minha criança e eu vejo assim o quanto tinha raiva ali naquela criança. Outras eu olho o quanto tinha medo, né? Na verdade, o medo, né, a pessoa, eu falo assim, esse campo de emoções, né, quando a pessoa tá com raiva é porque ela tá com medo, quando ela está triste é porque ela tá com medo também, né, quando ela está melancólica é porque ela está com medo. Então, todos esses sentimentos, na verdade, existe o medo como uma origem, uma raiz. Então, eu gosto de ficar analisando hoje as minhas fotinhas e vendo, né, a minha criança. Mas eu fui criada
por uma família, né, meus pais e mais 2 irmãos. Um mais velho que eu e um mais novo que eu. E por muito tempo a gente dividia o mesmo quarto, né, o mesmo espaço ali. E aí só depois de um período meu pai conseguiu construir uma outra parte do barraco onde a gente morava e eu tive um quarto só para mim. E eu virava, né, minha cama, colocava ela na parte assim da janela para que eu deitasse e aí eu conseguia ficar olhando para as estrelas, né? E nesse movimento que eu ficava olhando ali para as estrelas, dentro de mim eu falava assim, não é só isso, tem mais coisas além disso e um dia eu vou descobrir. Então ali mesmo sendo criança eu já intencionava que em algum momento eu ia descobrir do que se tratava. E eu tinha umas crises de choro muito assim, era quase todos os dias, sabe? Era quase uma rotina. E nessas crises de choro que eu tinha, na verdade eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Era um vazio que eu sentia, uma saudade que eu não sabia explicar do que, de quem, de onde. E aí eu virava e eu olhava para as estrelas e isso me acalmava também quando eu olhava para as estrelas ali. E aí eu ficava com muito medo, né, de compartilhar com os meus pais, porque eu vim de uma geração também, que talvez muitos de vocês também participaram dessa geração, né? Você tem mais ou menos a mesma faixa etária que eu. Nós não podíamos às vezes expressar muito, né? E o meu pai, ele era um homem assim muito firme, muito forte, né? Que só o olhar dele já me dizia tudo. Então eu ficava com medo de compartilhar as coisas com eles, porque eu falava, nem eu sei como é que eu vou explicar para os meus pais que eu tô com uma saudade, que eu não sei do que eu tô chorando, não sei nem porquê, né? Que eu não quero ficar aqui, que eu não gosto daqui, que eu não vejo cores, eu não vejo graça aqui, né? Era aquela confusão toda ali. E isso foi passando, né? E depois em processo gestacional também muita coisa fez sentido para mim, né? Muitas coisas eu pude ressignificar também. Então, quando, né, teve o movimento ali da Marcela, tudo, e aí logo depois a minha diferença com um dos irmãos, né, que é mais velho que eu, é uma diferença de 1 ano e 1 mês, né? Ou seja, quando ele estava com 5 meses, a minha mãe ficou gestante de novo de mim, né? E minha mãe muito jovem, né? Minha família é uma família, meu pai é agricultor, minha mãe era do lar, né? Eles vieram da fazenda, da roça. Então, quando a gente passa pelo processo, né, do renascimento, nós conseguimos acessar essas memórias. Então, quando a mamãe, né, ficou sabendo que estava grávida, né, que vinha mais uma criança, dentro do processo também eu pude perceber isso e talvez nem ela lembre disso, né? E nem nós, como mamães, também lembramos de muitas coisas que nós passamos no processo gestacional e tá tudo certo. Eu percebi a hora que ela, né, soube o quanto ela expressou preocupação. Então era como se assim, nossa, eu tô com um bebê aqui, né? Um bebê de 1 ano e 1 mês e tô gestante de novo. Ou tô com um bebê de 5 meses e tô gestante de novo. Então ela muito jovem também ficou com medo, e é natural isso, né? Só que naquele momento o bebê, né, Márcia entendeu como a outra crença. Eu não sou bem-vinda. Então eu vou ficar escondidinha aqui no ventre da mamãe para que ela não me perceba e nem o papai, porque eu não quero dar trabalho para ninguém. E aí eu fui carregando mais essa também até fazer o meu processo de cura. Então, era uma das minhas dificuldades de expressão, né, de aparecer. Era uma dificuldade tremenda de pedir favor, né, ou pedir algo para alguém. E isso é para amigos, era para todos, não era só para os meus pais, no caso, né? Porque eu não queria incomodar, porque eu não queria dar trabalho. Pensa os fardos que eu fui carregando e nutrindo. Lembra que eu falei para vocês que muitas coisas são coisas tão desnecessárias pra gente ficar carregando e nutrindo? Então era tudo muito pesado para mim, autossuficiente, dar conta de resolver tudo sozinha, de fazer tudo sozinha. Foi muito difícil, né? E então tá aí mais uma crencinha para vocês.
A minha surgiu desse movimento, consequentemente, isso foi reforçado também. Então, ainda assim, né, esses processos que a gente passa, mesmo fazendo essa ressignificação, porque aí você traz para a consciência, durante um período nós temos que ficar atentos e trazendo a nossa presença, porque se cria um padrão, né? Às vezes esse padrão durou 20 anos, 30 anos, 40 anos da sua vida você condicionado naquele padrão. Então é natural que os primeiros dias você tem que se observar e se percebendo também em quais situações eu estou voltando lá e fazendo igualzinho, né? Eu levei uma nova informação agora. Essa foi mais uma da nossa série Marcela Semente Estelar. Um grande beijo para todos vocês e Xavá, Xavá, Rausch, Rausch. Beijo, beijo, beijo.